Estamos refletindo na série Nos Ciclos da Vida. A primeira mensagem nossa foi sobre a infância, e vimos que a infância é um período de grande fragilidade e que precisa de treinamento. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Precisa ser treinada. Valores eternos. Precisa de estratégia para educar esse menino nesse contexto no qual estamos inseridos. Vimos que a presença de pais e adultos maduros com uma mensagem e posicionamentos bem fundamentados é condição fundamental para um crescimento saudável da criança. Se você não esteve presente, essa mensagem está em nossa página www.ipsetorsul.com.br, no nosso aplicativo, Facebook, YouTube. Vimos depois sobre a adolescência, nossa segunda mensagem, que é o início da juventude, um momento de transição que demanda de duas frentes. A primeira delas da parte dos pais e de quem auxilia: paciência, amor, conexão com o coração e ligar demandas do dia a dia a valores eternos. Não adianta tentar enfiar a goela abaixo alguns pressupostos absolutos. Você vai precisar de muita estratégia, oração, você vai precisar de muita sabedoria para linkar as demandas do dia a dia a valores eternos. E da parte dos adolescentes é fundamental cautela com amigos. A vida em bando nessa época, além de ser fundamental e de fazer parte da natureza da adolescência, do início da juventude, traz também seus diversos riscos, e são muitos os riscos. Os adolescentes precisam também de ouvidos a bons conselhos, algo que há uma indisposição natural para se ouvir. A palavra do Senhor nos diz que na multidão dos conselhos os planos se firmam, na ausência dos conselhos os planos se dispersam, os projetos vêm a pique, ruem. É necessário dos adolescentes decidir pagar o preço alto para olhar para Deus. Uma vez que um adolescente e um jovem se identifica com Deus, ele está dizendo que pagará um preço muito alto por viver nessa geração, pelo simples fato de amar a Deus e desejar andar com Deus. E dissemos ainda aos adolescentes que eles precisam de perseverança, porque esse momento passará. Se você não ouviu essa mensagem, sugiro fortemente, ouça. Domingo passado, quando falamos às famílias, vimos que lares firmes são construídos sobre uma espiritualidade saudável. Na exposição do texto de Efésios 5, verso 18 em diante, nós vimos que lares bem estabelecidos são lares marcados pela vida plena, próspera do Espírito Santo. E o Espírito Santo produz, no ponto 2, pessoas que se sujeitam umas a outras e que são naturalmente marcadas por paciência, dedicação, misericórdia, bondade e perseverança. Veja que o oposto desses valores, agressão, ira, ciúme, discórdia, gritaria, ofensa, é justamente tudo aquilo que tem destruído, fragmentado e feito um mal enorme às nossas famílias. Uma vida cheia do Espírito Santo constrói lares saudáveis, que passam por qualquer dificuldade com a cabeça em pé. E nessa noite chegamos à velhice, e o tema da mensagem é quando a última folha cair, uma mensagem sobre a velhice. Vamos ver uma visão bíblica da vida debaixo do sol. Esses vários textos, Salmo 90, Salmo 103, Eclesiastes 2, os versos estão aí, Tiago 4, todos esses textos enfatizam essas três verdades. A vida debaixo do sol é passageira. Tiago é radical em dizer que a vida é como neblina. Você sai do trabalho, você olha, a neblina está densa, forte, viva. Você olha de novo, a neblina deixou de existir. O sol vem, aqueceu e a neblina não é mais. A vida é realizada com projetos de pouca duração. Eclesiastes capítulo 2, versos 18 e 19 diz que a gente sonha da nossa sanidade, da nossa saúde, das nossas finanças a projetos, mas quem vem depois de nós não temos garantia nenhuma de que eles vão dar continuidade a esses projetos. A grande probabilidade é que quem vem depois de nós terá seus próprios projetos, suas próprias ambições, sua própria vaidade, e vai tentar construir seus castelos de areia. Então todos os nossos projetos são de curta duração, e a vida debaixo do sol, por fim, se tudo der certo, é marcada pelo envelhecimento. Isso é um fator provado pela ciência, viu gente? Todos envelhecem quando não acontece nenhuma fatalidade no decorrer do percurso, e desses que envelhecem, com exceção de Elias e... qual foi o outro?
que subiu no cavalo lá? Quem é bom de Bíblia aí? 2 personagens bíblicos? Enoque. Com exceção desses 2, todos morreremos. A velhice sob uma ótica geral. O texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 a 7, nos traz uma ótica geral do processo de envelhecimento. Ele começa fazendo uma convocação a mim e a você, dizendo: honre e alegre-se, tenha prazer em Deus. Leve isso em consideração enquanto você ainda é jovem, porque chegarão os anos que vão mandar a cobrança e o seu vigor vai embora. Antes que a visão falhe e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar a lareira, na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. Você já não poderá ir para onde quer, tudo estará devagar, quase parando. Ele continua na versão, a mensagem de Eugene Peterson, dizendo: o barulho em sua casa desaparecerá, e você acordará com o canto dos pássaros. Olha a insônia. Passeios nas montanhas, aquelas trilhas aqui para Pirinópolis, serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada vai preocupar você. Seu cabelo branco, se esse existir, será como flor da macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno. Seus amigos já começam a chorar. Você começa a visitar muitas casas de luto. A vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terá seu fim. O corpo voltará ao pó, o espírito retornará a Deus que primeiramente o soprou. Normalmente na velhice, resumindo esse texto de Eclesiastes 12, nos 7 primeiros versículos, a gente percebe que a força perde o vigor, a visão não é mais a mesma, os ossos e músculos não ajudam, locomover-se é difícil, correr nem se fala, andar já é um sacrifício, movimentar se torna uma atividade que demanda uma energia sobrenatural. Geralmente a solidão é marca registrada na velhice, geralmente, não sempre, porque os filhos têm vida própria, têm suas demandas de trabalho, têm os filhos dos filhos. Muitos amigos começam a partir, dorme-se pouco, dorme-se tarde, acorda-se muito cedo, vem a insônia, o corpo fica frágil e o fim se torna desejável. 3 pontos muito importantes quando a gente considera o processo de envelhecimento. Há uma promessa da assistência de Deus. Isaías 46, versículo 4 nos diz: mesmo na sua velhice, isso é o Senhor falando, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Quando você chegar naquele momento, quando as folhas começam a cair, você percebe que seu corpo não tem mais o vigor que tinha. A atividade física é um projeto que ficou para trás. Andar é um grande desafio. Dorme-se tarde, difícil pegar no sono. Acorda-se com o canto dos pássaros. Começa-se a perder a memória. Lembrar-se de eventos se torna difícil. Você se lembra com precisão das suas conquistas do passado, se torna saudosista. Quando chegar esse momento, naturalmente as pessoas começarem a ir e você visitar os salões de velório, lembre-se disso para a sua vida. Há uma promessa de Deus para você: Ele nunca te desamparará. O Senhor diz em sua palavra que ainda que uma mãe que amamenta seu filho se esqueça dele, o Senhor nunca desamparará, jamais esquecerá de seu povo, porque é um povo amado por Deus. Um outro ponto muito importante é que há uma convocação das Escrituras ao respeito e cuidado. Levítico capítulo 19, verso 32, faz uma convocação aos jovens, aos adultos, a todos que são filhos: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Há uma promessa feita por Deus em Êxodo capítulo 20, que é o 5º mandamento. E essa promessa é repetida por Paulo em Efésios capítulo 6, quando ele fala aos filhos:
há um mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que Deus diz. Depois de citar esse mandamento, eu quero visitar vocês com a promessa: honre teu pai e tua mãe. E honrar pai e mãe se estende: honrem os idosos, honrem aqueles que viveram mais tempo que você, honrem aqueles que têm mais experiência que você, honrem aqueles que têm mais dias que você, que sofreram demais para deixar o legado que deixaram para que você viva. E Deus dá a promessa: se você honrá-los, os seus dias serão longos e tudo te irá bem. Essa é a convocação de Levítico também. Quando você vir um idoso, trate-o com reverência, com deferência, trate-o com honra, com temor. Ele tem muito mais chão que você e tem muitos conselhos valiosos para te dar. O terceiro ponto é que há uma garantia de vitalidade. Isso é muito importante para aqueles que, crentes, filhos de Deus, que amam Jesus Cristo, fazem parte de sua igreja, sentem que não tem mais valor. Eu já ensinei na escola dominical nessa igreja. Eu participei de tantos eventos, mas a idade chegou, eu não tenho mais força, agora eu preciso ajudar tantos netos que eu tenho, eu auxilio meus filhos, eu não tenho mais aquela disposição e aquela energia que eu antes tinha para servir essa comunidade. Será que eu perdi o valor? Será que chegou a hora de pendurar as chuteiras? Esse ponto é muito importante. Para a Bíblia, ser velho ou idoso não significa ser inútil, incapaz ou descartável. Há muitas maneiras de você ajudar. Nós temos alguns exemplos, aqui eu coloquei 5 exemplos rápidos de Noé, que já idoso, foi convocado para um projeto, e através desse projeto o mundo seria salvo da destruição. Nós temos o exemplo de Abraão, que aos 75 anos foi chamado para rumar ao desconhecido e confiar em Deus, e a partir desse homem infértil, Deus constituiria uma nação tão numerosa como as estrelas do céu. A partir desse homem viria Jesus Cristo, o filho da mulher que salvaria o povo de seus pecados. E a vida de Abraão começa na velhice. Depois nós temos Moisés, que aos 80 anos de idade, vivendo no deserto e dizendo: estou aposentado, já pendurei as chuteiras, agora é só ir para o campo, levar uma ovelhinha aqui, outra ali, ajudar meu sogro que está velhinho também, eu também estou velho, cansado, e rumar até o meu descanso final. Deus se aproxima de Moisés e diz: tem um projeto para a sua vida. E Moisés conduz o povo rumo à terra prometida, uma multidão de 2 milhões de pessoas. Nós temos Arão, irmão de Moisés, convocado aos 83 anos. Moisés tinha 80, Arão tinha 83. Nós temos Calebe. Em Josué, Calebe chega a dizer, depois que entraram e tomaram posse da terra prometida: tenho 85 anos e estou cheio de vigor. O meu vigor hoje é semelhante ao dia que Josué me deu a ordem para entrar na terra prometida. Por que Josué tinha vigor? Porque ele tinha sonhos. Ele ainda tinha sonhos de ser usado por Deus. Quando você deixa de sonhar, quando você deixa de projetar, quando você deixa de dizer: Deus, eis-me aqui, quando você deixa de querer ser usado por um Deus que tudo pode, ainda que a partir de um corpo caminhando para a morte, quando você deixa de sonhar, você perde vigor, perde vitalidade, perde saúde, você se corrói por dentro, você dissolve. É por isso que a profecia de Joel diz: os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E quando o Espírito Santo desce, em Atos capítulo 2, Pedro, ao discursar para uma multidão de 3.000 pessoas que se convertem, ele repete Joel e diz: hoje está se cumprindo a profecia, a promessa, os vossos velhos sonharão. Ainda que haja indisposição, ainda que não haja vitalidade e vigor, havendo sonhos, Deus restaura, Deus põe projetos, Deus traz ânimo novo, independente de sua idade, independente da força, independente dos recursos. Só não deixe de sonhar.
Porque se você deixar de sonhar, você começa a atrofiar. Você pode se tornar um jovem envelhecido, porque eu conheço velhos acima de 70, com um coração de servo e com a vitalidade que me dá espanto, e não há outra explicação a não ser sonhos de Deus que energizam o coração dessa pessoa. Tem alguns aqui nessa comunidade, só não vou citar para não dar ciumeira dos crentes, mas tem alguns idosos aqui, alguns velhos aqui que passaram dos 65 anos, que estão dando rasteira num monte de menino de 17, 18 apático, porque sonham, porque o coração está conectado à eternidade. E esse é um ponto muito importante, há uma garantia de vitalidade. Eu quero trazer uma ótima notícia: nem todo idoso experimenta decadência e tristeza. Tudo depende, leve isso fortemente em consideração, tudo depende dos desígnios de Deus, dos hábitos que a gente cultiva durante a vida, de nossa personalidade. Tem gente que tem uma personalidade que se sabota, melancólica, introspectiva, pessimista, e se a pessoa alimentar esse perfil de personalidade, ela vai entrar num processo de autossabotagem que vai levá-la para o túmulo. E há pessoas jovens que não têm brilho no olhar, não têm alegria pela vida. Tudo depende de nosso otimismo, dos nossos objetivos e de nossa confiança em Deus. Novamente nós temos Moisés, nós temos Calebe. Lembra de Ana, a profetisa? Quando José e Maria chegam até o templo para apresentar Jesus, tem uma velhinha, viúva de muitos anos, mas disse: espera aí, a vida não terminou, tem um Deus que me nutre, tem um Deus que me supre. E essa mulher orava, essa mulher jejuava, essa mulher era ativa no serviço, e ela vê Jesus. Você lembra do velho Simeão em Lucas capítulo 2? 80 e tantos anos. Ele disse: olha, eu tenho sonhos, eu sonho com Deus. Nesses sonhos, Deus falou comigo: você não vai morrer até ver o Salvador. E essa palavra que gera sonho no coração desse homem traz vitalidade como consequência. Levanta esse homem, e quando ele pega Jesus nos braços, ele diz: agora eu posso ir, o meu sonho se completou, eu vi o Salvador. João está preso por conta de seu amor a Jesus, ainda velho. Escreve o último livro das Escrituras, que a gente conhece como Revelação. Um nome comum para todos é Apocalipse. Velhos, idosos, a importância desses homens e mulheres na história da salvação, o legado que deixaram para mim e para você, porque não deixaram de sonhar por uma vida próspera. Eu concluo essa mensagem aos que ainda não chegaram na velhice. Você jovem adulto, você adulto, você que está casado com as demandas da família, leva filho na escola, busca filho de escola, e é saúde aqui, é roupa ali, é aula disso aqui, de inglês, é balé, é isso, é natação, é a correria do trabalho, são as demandas para arcar com tantas despesas. Você que ainda não chegou na velhice, num piscar de olhos, as folhas começam a cair. Por isso, está na hora de você começar a jogar boas sementes. Como é que eu planto uma boa vida? Quero te dar algumas dicas. Não dê ao trabalho, dinheiro e poder sua sanidade. Não dê ao trabalho, ao dinheiro e ao poder sua sanidade. Eles são péssimos patrões. Consagre-se a Deus. Ame e cuide de pessoas. E uma palavra àqueles que não chegaram na velhice, especialmente dos mais velhos.
Eles amam quando são cuidados, quando são respeitados, quando são apreciados, quando são valorizados. Amam quando são honrados. Respeite gente com cabelo branco. Respeite gente que caminhou muito mais que a gente. Deus abençoará a sua vida com promessas de vida longa e próspera. Pratique exercícios físicos regularmente. Cuidado para não postergar isso aqui, viu? Que a vida passa como neblina. Atente-se à sua alimentação. Enfrente vícios o quanto antes. Eles vão envelhecer você muito mais rápido do que você gostaria que fosse verdade. Cultive amigos. Cultive amigos. Cultive amigos. Quantas pessoas você pode contar nessa mão, você sabe que são suas amigas? Esses dias eu fiquei triste conversando com um pastor aqui em Anápolis. Pastorei uma igreja aqui em Anápolis há 30 anos. 30 anos. Ele disse que chegou um sábado que estava tranquilo, pela manhã, e disse para sua esposa: vamos sair com alguns amigos para a gente almoçar? Ele olhou para ela olhou para ele. Quem são nossos amigos? Dedique-se a pessoas. Reserve para o inverno. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. E pede para a gente olhar para a pedagogia da formiga, que no verão reserva, porque o inverno chega. O inverno chega. Sexta-feira eu tive uma manhã muito difícil. Uma pessoa pediu aconselhamento comigo e veio conversar. Aquela história gerou uma melancolia no meu coração, que eu passei o resto da manhã numa tristeza, de sentimento de absoluta impotência. Falei: pastor, tem um casal de idosos aqui na cidade, chegou o inverno para eles, ele já apresenta sinais claros de demência, ela com Alzheimer, ela não tem filhos, os irmãos todos idosos, ninguém quer saber de ajudá-la, e os filhos desse homem, também idoso, o odeiam. Você imagina 2 idosos dividindo uma casa, um com demência em processo acentuado, a outra com Alzheimer já bem agressivo. Ela disse, ela agora passou dos 80 e está achando que tem 22, inclusive na sexualidade. Esses dias tirou a roupa dela e subiu em cima do marido, que tinha acabado de fazer uma cirurgia. O que fazer? E aí, pastor, o que eu posso fazer? Naquele momento, o sentimento de absoluta impotência tomou conta de mim. O que eu posso fazer? Não tem filhos? Ele tem, mas os filhos o odeiam? Quando os filhos vieram para roubá-lo? Ela não tem filhos? Eles não têm amigos. O inverno chegou. Reserve para o inverno. Cultive amigos. São amigos e uma reservinha para o inverno que vão te socorrer quando as folhas começarem a cair. Lembra disso, jovem. Porque a juventude da vida é vaidade. Ela passa como sopro. E por fim, aqueles que já veem suas folhas caindo, 2 pontos: não dê suas energias e emoções ao desespero e pessimismo. Faz parte desse mundo marcado pelo pecado, esse processo de abandono, de tristeza e dor. Mas você não precisa entregar suas emoções, sua esperança
a isso que já é difícil, porque senão o desespero toma conta do seu coração. E você ainda pode contribuir, você que é idoso, que já chegou na velhice. E a nossa cultura se enche de termos mentirosos, né? Melhor idade. Você sabe que não é a melhor idade. Você sabe que você chegou no fim da caminhada. E você sabe que o fim da jornada é difícil, é doloroso. Mas você ainda pode contribuir. Como? Orando pelo avanço do reino de Deus. A oração faz muita gente andar. A oração faz a igreja progredir. Eu não posso andar, viu, dona Osana? Mas pode orar. Os pastores precisam da oração da senhora. A igreja precisa da oração daqueles que não têm mais força para ir. Os jovens precisam de oração para não se perder. Ore. Caso você ainda tenha saúde, você pode contribuir se envolvendo com tantas demandas da igreja, jovens casais e aconselhamentos em geral. Como assim, pastor? Vou me envolver com os jovens? Olha que aventura excepcional. Se você ainda tem saúde, se envolver com essa meninada, com essa moçada, especialmente com essas meninas mais novas, recém-casadas, que estão perdidinhas no casamento. Você consegue imaginar, senhora, a contribuição sua para um casamento? Paulo dá uma ordem a Tito: peça às mulheres mais velhas que acolham as mulheres mais jovens e as ensine a amarem seus maridos. Nossa moçada não sabe mais o que é casamento. Nossa moçada não amadureceu na fé. Tem gente com 10, 15, 20 anos de igreja que não sabe o básico de princípio de família, de função. Então você que é mais velho, que projeto bonito de ajudar casais a construir um lar sólido. Quantas experiências, quanta bagagem espiritual. Deus está trazendo muita família nova para essa igreja local. Que privilégio você abrir tua casa, uma tardezinha. Ô meu filho, vem aqui. E eu amo visitar algumas pessoas mais velhas dessa igreja. Você chega lá, é aquele cafezinho feito com tanto amor, cheiroso. Faz aquele pãozinho de queijo quentinho, com tanto amor, né, dona Nininha? Que delícia, dona Nininha, visitar a senhora. Que delícia. Eu lembro no início da minha conversão, um menino de 20 anos de idade em Séries, tinha um xisto na igreja, um idoso, diabético, que depois teve complicações por conta da diabetes, amputou uma das pernas, e a diabetes terminou de ceifar a sua vida, mas ainda na velhice deu frutos. Me levava para a casa dele. Primeiro ele me discipulou nos primeiros passos da fé cristã. Durante esse processo me levava para a casa dele, ele, a dona Seré, a esposa. Que delícia, e ali eu ouvia conselhos, me ajudava em minha caminhada, sem me julgar, sem querer atropelar processos. Você ainda pode contribuir. Você pode contribuir visitando enfermos, se você ainda tem saúde. Caso tenha saúde, você pode contribuir socorrendo os pobres. E você que está mais velho, tem tantas condições de ajudar, sabe por quê? Você já consegue enxergar a vaidade da vida. Tem muita gente na meia idade que ainda está cega pela vaidade da vida e não consegue olhar 1 centímetro abaixo do umbigo, só olha para si. Então você já consegue olhar um pouco mais para demandas muito maiores que você. Você consegue olhar para a gente que sofre e você consegue abençoar. Deus pode usar muito sua vida. E por fim, eu quero te convocar a se lembrar do que te espera. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, Paulo diz:
não desanimamos. Por que a gente não desanima? E Paulo explica: porque exteriormente nós estamos a nos desgastar, estamos envelhecendo, o efeito da gravidade é contra nós, está ficando tudo difícil. Interiormente, no entanto, estamos sendo renovados dia após dia, pois os leves e momentâneos sofrimentos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais que todas as dificuldades. Espera aí, Paulo aqui está dizendo que a velhice, as dificuldades são leves. Veja o argumento seguinte de Paulo. Ele contrasta o sofrimento com o peso de glória em Jesus Cristo. E diante da salvação eterna que Deus conquistou para nós, a velhice e todas as dificuldades que ela traz, quando comparada com a glória que será revelada em nós em Jesus Cristo, se torna leve. E aí Paulo faz uma convocação a todos os velhos e jovens que têm olhos para enxergar isso. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que a gente enxerga, mas naquilo que a gente não enxerga, porque o que a gente enxerga passa, mas o que a gente não enxerga é eterno. Anteontem eu mandei uma mensagenzinha para muita gente que tem meu número cadastrado. É o belo paradoxo do discípulo de Jesus. Por fora a gente envelhece, enferruja, mas por dentro a gente é marcado pela vitalidade que Deus dá. Lembre-se disso. Há um paradoxo no cristianismo. Por fora você está envelhecendo, mas por dentro, se você tem desenvolvido essa vida íntima com Deus, o seu interior tem se tornado belo, jovem, marcado por vitalidade e preparado para a verdadeira vida. Quando a última flor cair, lembre-se que Deus já preparou algo novo, que vai crescer disso que é frágil, e esse algo novo será marcado por frutos para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Pastor, de tudo isso, o que o senhor pode dizer? Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Sonho é uma promessa escatológica. Quando o Espírito Santo viesse, os velhos teriam sonhos, e suas forças seriam renovadas. E o texto diz: os jovens se cansam e se fatigam, mas os velhos que esperam no Senhor são levados com asas de águia, porque Deus realiza proezas na vida daqueles que depositam nele seus sonhos.